A todos uma boa noite, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja, pois, em nossos corações, na nossa mente e, acima de tudo, nas nossas atitudes. No tema de hoje, nós vamos abordar a edificação do reino. Né? São Lucas, né? Capítulo 17, versículo 20 até o 22. Ok? Mas, a princípio, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, mais uma vez estamos tentando assimilar e, acima de tudo, trazer nas nossas mentes a consciência profunda de que não temos que trazer esses ensinamentos só na nossa mente, mas fazer vibrar em todos os nossos músculos e nervos, o nosso sistema nervoso central, para que possa, Senhor, assim, de forma plena, meiga, mansa, suave, vivermos profundamente os ensinos teus que teu Filho, nosso irmão Jesus, nos trouxe. Que neste instante, ó Pai, as tuas bênçãos caiam sobre os nossos lares, sobre as nossas pessoas. Querido Pai amoroso, sei que temos muito mais a te agradecer, principalmente pelo dom da vida. Sabemos, ó Pai, que sabes mais do que nós, que ainda não temos a consciência profunda do que é a vida, porque nós fomos criados. Mas ajuda-nos a persistir, Senhor, na busca incessante de melhoramentos intelectuais e vivenciais, para que tenhamos cada vez mais o conhecimento sobre tua magnânima presença, desde o átomo até o maior dos maiores astros, no campo da materialidade e no campo da espiritualidade, dos mais profundos movimentos abissais, os maiores inenarráveis movimentos celestiais. Abençoa nossa casa, a casa de Jesus. Abençoa todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, em especial a pessoa do querido mentor Holmes Vicenzi. Grato, Senhor, por essa oportunidade. Permite-nos, pois, fazermos uso do Evangelho para a reflexão na noite de hoje, sobre as bênçãos tua, sobre o olhar amigo, incondicional do nosso querido Jesus de Nazaré e o benfazejo e amoroso olhar da nossa Mãe Santíssima, Maria. Que assim seja. Está em Lucas, como também está em Mateus, a vinda do reino. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Que responsabilidade!
mas ao mesmo tempo uma profunda independência. O reino não está localizado sob nenhuma fronteira, não está localizado sobre nenhuma pessoa, sobre nenhuma instituição. Não. Ele está dentro de cada um. E cada um é soberano de si mesmo, em busca da harmonização, da compreensão e da vivência com o soberano maior, Deus, o nosso Pai. E entre Ele e nós, por misericórdia desse Supremo Senhor, dessa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, temos o nosso querido e amado Jesus de Nazaré, para nos servir de ponte até o Pai, de ponte, de bússola, de boia, de todos os movimentos que sejam necessários e precisos para chegarmos até o Criador incriado. Mas vamos lá. Não está aqui, não está acolá, não está além, não está alhures. E ninguém vai dizer, vede aqui ou vede ali. Não. Poderão muitos dizer, o reino de Deus está aqui, está ali, em absoluto. Muitos vão tentar vender, muitos vão tentar surrupiar a sua inocência quanto à necessidade de encontrar esse reino. Mas não está lá fora, está aqui dentro. E o que é necessário para estarmos aptos a edificarmos esse reino dentro de nós? Evidentemente, ele não está pronto. Esse reino começou de uma forma bem simples e ignorante. Nem o soberano, nem os 50 trilhões de células, seus vassalos, durante encarnações e encarnações, tinham gratuitamente esse reino edificado, mas é um movimento paulatino e insistente. Assim é a lei de evolução. E nessa condição simples e ignorante, nós vamos galgando cada vez mais esse reino. A priori, muitas vezes, um reino autoritário, um reino sem escrúpulos, um reino, muitas vezes, perversos, um reino devasso. Mas todo esse reino, diante desses movimentos equivocados, eles obtêm respostas equivocadas. Se plantamos, pois, a devassidão, nós colheremos a secura. Se plantamos a mentira, nós colheremos o desnorteio. Se plantamos a crueldade, nós colheremos, pois, algemas, ferros, que nos liga àqueles que sofreram de nossa crueldade, até que a gente consiga restaurar, recompor, reconstruir, redimensionar a nossa relação com aqueles que ofendemos. Mas antes de mais nada, é necessário que a gente faça uma espécie de uma autoanálise, como uma autoentrevista. A gente, todos os dias, assistimos noticiários para ficar por dentro do que acontece no mundo. Assistimos entrevistas, assistimos notícias que falam sobre isso, aquilo, outro. Por que não façamos uma auto-entrevista?
Exato. Essa autoentrevista para que a gente tenha uma consciência daquilo que nós somos, mas não aquilo que nós somos que estamos a ver nos espelhos. Não. Não é aquilo que a genética nos deu o cabelo, a cor dos olhos, da tez. Não, em absoluto. Não é esse eu, né, que graças a Deus estamos nele, esse corpo, para, através das nossas experiências, né, nesse campo de evolução, em provisório serviço, mas esse eu, o eu divino, o eu criado por Deus, o que somos verdadeiramente, não pela identificação documentária dos cartórios do mundo. Não. Mas na condição real de filhos de Deus. E aí perguntarmos a nós mesmos, como por exemplo, quais estão sendo os nossos objetivos? Qual é o meu objetivo de vida? Ganhar dinheiro? Ficar rico? Ter um bom casamento? Ter grandes amizades? Ter uma projeção no mundo? Cada um é livre de escolha, evidentemente. Não sou eu que vou dizer o que você tem ou não de fazer. Mas o que é necessário e sensato ser feito, o que é coerente, como nós dissemos, em provisório serviço no campo de evolução terrestre. Provisório. Então a gente não está aqui para fazer turismo. É um campo de evolução. Então temos que ter por objetivo maior, galgar cada vez mais algo que nos complete, que nos concretize nesse movimento evolutivo. Então, meus objetivos, qual é? O de vencer a mim mesmo. Vencer as minhas fraquezas, os meus medos. Vencer a minha incompetência em muitos campos da sensibilização, da educação, da vivência operária, sendo mais gentil, tirando a crudeleza, tirando a aspereza, tirando a falta de amabilidade. Qual é? Ou quais são os nossos objetivos? Ganhar dinheiro para enriquecer? Se ficarmos muito atentos a enriquecer, mas enriquecer, o que é enriquecer? Há tantos ricos que são profundamente miseráveis e há miseráveis que são profundamente ricos. Faz lembrar o miserável de Assis, que pedia esmola para doar primeiro aos leprosos, aos pobres, os mais desvalidos, e depois o que sobrava era dele. Só se sobrasse. Se não sobrasse, ele esperava, pois, a outra refeição em que ele iria pedir. Se desse um pouquinho mais, ele comia. Se não desse, ele aguardava. Outro ponto da entrevista. O que é que eu estou fazendo do meu tempo? Tem tempo que não é tempo nenhum. Tem tempo que as pessoas dizem, eu estou matando o tempo. Quem já viu? Matar o tempo. Ou seja, não fazer absolutamente nada. Eu estou matando o tempo. Para o quê? Para chegar àquela hora. Não mate. Pelo amor de Deus, nada deve ser morto. Sim. O que você está fazendo do seu tempo? O que nós estamos fazendo do nosso tempo?
que é que eu estou fazendo do meu tempo, você está fazendo do seu tempo? Será que estamos refletindo devidamente como aproveitar melhor o nosso tempo? Nas atividades do lar, nas atividades do trabalho corriqueiro, nas atividades da higiene física e mental? Aonde nós pensamos, aonde está mais o nosso pensamento, aí estará a nossa alma. Aquilo que nós estamos fazendo do nosso tempo de desobrigação, ou seja, os momentos em que não estamos fazendo absolutamente nada, é que vai nos dizer aonde nós estamos. E com certeza, quando nós não estamos fazendo nada, nós temos uma localidade nesse tempo. E essa localidade vai dizer a nossa localização futura no mundo espiritual. Exatamente. Se nos achamos hoje com mais débito ou mais crédito do que ontem. Hoje eu contraí algum débito de ontem para hoje? Sim, contraí. Eu falei mal. Eu falei mal de Vécio, eu falei mal de Verinha, eu falei mal de Sueli. Pois é um débito. Uhum. Ou eu tive crédito. Esses diálogos, essa entrevista, conversando consigo, com nenhum rigor, com nenhum julgamento, com nenhuma condenação, é um bate-papo consigo mesmo, uma entrevista fraterna, um diálogo fraterno, um atendimento fraterno de si para consigo. Se a gente já passou por muitas dificuldades e provações, a gente tem consciência dos reais benefícios disso? Mas como é que a gente pode ter algum benefício das dificuldades e provações? Claro que sim. Se no momento eu aprendo a sair de um problema ou de uma prova, evidentemente isso ele estará cada vez mais me dando uma situação de capacitação, um empoderamento. Cada vez que eu aprendo e apreendo, eu fico empoderado, com poder. Exatamente. E nada mais, nada menos o cristianismo nos remete a esse poder. É tão intenso o convite que Jesus nos ensina a sermos poderosos, como ele diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, teremos o poder de dizer a uma montanha, tire-te aqui e põe-te ali. Verdade? Então, é interessante observarmos isso. De cada experiência problemática ou provacional, evidentemente, atuando de uma forma na prova, né? Na provação, a gente não se revoltar, ter uma resignação, mas não a resignação passiva, aquela, eu estou sofrendo porque Deus quer e deixa assim mesmo. Não, em absoluto. Ele não quer sofrimento nosso. A prova é essa, que nós estamos sofrendo, mas temos que usar a cabeça, como diz no interior aqui de Pernambuco, usar o quengo. E a partir daí, a gente elaborar saídas, uma resignação ativa. E sermos engenheiros de nós mesmos, engendrarmos escadas, engendrarmos sacadas, engendrarmos buscas para podermos sair daquela situação, daquele entrave. Um outro ponto para nós ficarmos observando seria, eu estou me renovando?
Eu estou constantemente me renovando ou o meu espírito é o mesmo de 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos? E olhe que a gente tem muita coisa de muito passado, porque se não tivesse, a gente já estaria estagiando em outros mundos. Eu estou me renovando constantemente, mas não é só uma renovação de mudança de lar, mudança de emprego, de espírito. De um espírito triste para um espírito esperançoso. Sim, sim, sim. Porque é interessantíssimo termos a percepção de que o reino de Deus, ele não gosta, e assim, esse reino, ele não é feito de excessos. Evidentemente, não. O excesso, veja que nada na natureza é excessiva. Não. Foi muita água que Deus mandou. Será que foi muita? Em hipótese alguma. É na medida certa para estabelecer o devido equilíbrio, porque tudo no universo é equilíbrio. Se nós desequilibramos a natureza, ela reforça todo um movimento para voltar ao equilíbrio. Então, a alegria excessiva, ela ensurdece. A gente fica alegre excessivamente, a gente não ouve certos chamados da vida e das nossas próprias necessidades. Mas também a tristeza pois demasiada, a tristeza intensa, ela nos leva ao quê? A estados depressivos. Ela deprime. Nem ternura incondicional, porque estraga. A ternura incondicional estraga. Ou na severidade profunda, ela destrói. Ela destrói. Na cegueira afetiva, ela jamais corrige. Nem o rigor intenso, é como um deserto. Resseca. Resseca as relações. Nem o absurdo de dizer, eu afirmo isso, torna-se um dogma. E nem tampouco uma pessoa sem fé, sem certezas. Porque aí o indivíduo torna-se pó, reduzido a pó. Ele não é nada. Não sei, mais ou menos, talvez, sei lá, ainda não sei. Como é que pode viver assim? Você não sabe se situar? Pois é. O absurdo de negar tudo é vaidade. E nem obras sem fé. Porque uma obra sem fé, ela não tem sustentação. Ela é uma água parada. E a gente sabe que água parada cria lodo. Quando não lodo, dengue, chikungunya e etc. Qual é o meu movimento ideal? Em que eu não possa esgotar todas as minhas forças, nem tampouco me ceder ao profundo cansaço. Como é que eu posso, pois, ter um ideal de evolução se eu vivo na ociosidade? Eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo isso porque eu estou com a dor aqui, porque eu estou com a dor aqui, porque eu me sinto mal, porque eu estou ali. Ei, com licença. Com licença. A dor nunca proíbe de você trabalhar. Dificulta. Mas no momento que a gente está com dor e a gente começa a trabalhar, a dor muitas vezes passa. Passa. Então busque, porque muitas vezes a dor não é a dor da severidade do corpo, mas é a dor da acomodação. O indivíduo, ele se empodera tanto com o processo da dor, que ele diz que é incapacitado por causa da dor,
E ele não quer largar a dor, não é a dor que não quer largar ele não quer largar a dor, porque com essa dor ele fica como? Sempre postergando, quando não afirma, eu não vou fazer nada, porque eu não consigo. Quem que não consegue? Só aquele que não quer. Aquele que não quer, aquele que não tem fé. A fé humana e a fé divina, como nos ensinam os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem pés definitivamente chumbados no chão, nem tampouco viver aéreo. Exato. A cabeça voltada o tempo todo para as coisas espirituais. Ei, e o dever? Ei, e o trabalho? Bora, homem. Lá, tu vai ver o que é que faz, mas se estás aqui, se tem aqui, viva o pão de cada dia. Bendito seja o salário do trabalhador. Agora sim. Agora sim. Nem exigir das pessoas e das coisas o tempo todo, e nem viver de desculpas sem fim. Ai, desculpa. A desculpa ela tem que ser usada o mínimo possível. O mais importante é não dar motivo para pedir desculpa. É prestar atenção de estar pisando, para não pisar no pé do outro. É não ofender, não machucar, para não dar motivo para pedir desculpa. E tem gente que vive a vida pedindo desculpa. Por quê? Porque é uma pessoa completamente o quê? Não respeita o outro. Ou não tem cuidado com o outro. Aí vive de forma estabanada e dessa forma faz o quê? Desculpa, eu nem percebi. Desculpa, oh meu Deus do céu, eu lhe ofendi. Ah, me perdoe. Oi, que é isso? O reino divino, ele não será edificado numa só encarnação. Em hipótese alguma. É pela prática constante, sem se cansar. Não é nem se cansar fisicamente, é não se cansar mentalmente. É não desistir jamais. 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 É como nos concita Allan Kardec, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Eu me lembro, certa feita, conversando com o seu Holmes, várias vezes, ele dizia assim, como é que vai, jovem da pátria amada? Eu digo, mais ou menos. Ele disse, então você não está vivendo. O estar é uma escolha de cada um. Eu quero estar bem, então busque. A verdadeira realização está dentro de nós. A gente não tem que esperar bom tempo, a gente tem que fazer o tempo, não importa se é inverno, não importa se é verão, não importa se é outono ou primavera, não importa. Importa que seja qual for a estação, eu ali estarei a fazer o que me é devido ser feito, para que a edificação desse reino não tenha, pois, trégua. De dia, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Quando estiver dormindo, estou lá também trabalhando e estudando. E não batendo perna por aí. É uma obra de aprimoramento o reino dos céus. A edificação desse reino é uma obra de aprimoramento. Aprimorar-se. Hoje eu sei fazer uma caixa. Amanhã eu vou fazer uma caixa com mais requinte, com mais cuidado. Amanhã não é só o cuidado da caixa, é o cuidado com as linhas, os traços. Eu vou fazer uma caixa que tenha beleza artística, que eu vou talhar, eu vou dar beleza, eu vou dar clareza, eu vou dar cor, eu vou dar vida. Sim, talhar esse reino. Não é um reino qualquer, não. É sofisticado. O perdão é sofisticado. O perdão simplesmente não é dizer, quer saber, mas não, acabou. Não. O perdão
é tão sofisticado que ele nos remete a amanhã ou no momento aprazado das nossas capacidades, amarmos, fazermos o bem a quem nos persegue e odeia. E amarmos. É sofisticadíssimo. Assim como todo evangelho. Ele não forma qualquer coisa, não. É a luz. É a luz. E não existe, até hoje, pelo conhecimento humano, algo que tenha maior velocidade que a luz. E, evidentemente, tudo é luz. Tudo. Até nós. De forma material, nós fomos feitos de estrelas. Toda a matéria são feitas das exclusões dos sóis. Os sóis, que nós chamamos a nossa estrela de sol, né? As estrelas, elas quando explodem, termina o seu tempo, todo aquele plasma é lançado por todo o cosmos e ali novos mundos são criados. Os mundos físicos corporais, minerais e tantos outros, como tudo que nos cerca. Daí Jesus dizer, brilhe a vossa luz, porque Deus não cria trevas. A treva é a ausência de luz. O reino de Deus é esse aprimoramento. É um reino de ordem, de esforço e aplicação. Principalmente, evidentemente, dos desígnios do Mestre Jesus. De outros mestres também. Buda, Krishna, tantos outros que ajudam a Jesus, o nosso governador. E Jesus é ajudado por eles, Jesus ajuda eles ajudam Jesus. É aí uma interconexão. Uma interconexão perfeita. Em que todos trabalham, todos apontam, todos pontuam. Sim, senhor. Todos. Aquele que não pontua é aquele que está parado. E se está parado, nenhuma construção vai adiante. Qual é a construção vai adiante se está tudo parado? Como pode? E aí, quando o reino de Deus, quando o reino, né? O meu reino, quando o reino que ele nos falou, ele chega a nós, a gente vai ser o quê? Ah, sim, mas eu acho que eu já tenho o reino de Deus porque eu sou uma pessoa boa. Mas depende, que tipo de bondade você é? É aquela bondade que fica esperando recompensa? Não é bondade. É o que estamos produzindo. O que estamos produzindo. Em favor nosso e do próximo. Seja no trabalho remunerado, evidentemente, eu trabalho remunerado, mas existem dois trabalhos. Aquele que é remunerado e eu só quero o dinheiro, e simplesmente a minha profissão não tem zelo, não é dedicada. E existe aquela que eu me dedico à profissão, tenho zelo pela profissão e eu recebo. Ou o trabalho na atividades gratuitas que podemos e devemos ofertar, oferecer. E nessa entrevista ficarmos a perguntar, o que eu estou trabalhando pelo próximo? O que eu estou fazendo pelo próximo? Eu tenho 2 exemplos aqui. Eu até anotei. Pronto. Em 1996, em Chicago, no Zoo Brookfield, uma criança, ela conseguiu passar, ela pequenininha, ela conseguiu passar entre as grades de uma jaula e ela caiu no fosso. Caiu.
Vocês estão dizendo assim, Ave Maria, coitado, que mãe, que povo. Não, pelo amor de Deus, não vamos julgar. Porque às vezes a criança enseguece a gente olha, quando vê, está ali, aconteceu. E aí, quando a criança caiu no fosso, no dia de domingo, o zoológico profundamente lotado. E Chicago é uma cidade muito importante nos Estados Unidos, né? Em 1996, não é tanto tempo assim, não. Pois bem, e que jaula era? De gorilas. Todo mundo ficou expectante. A criança desmaiou com a queda. E aí a gorila Bint Jua. A gorila Bint Jua. A gorila foi se aproximando da criança, pegou nos braços a criança e ficou ninando. Ninando. Os outros gorilas queriam chegar perto, ela não permitiu. Bint não permitiu. E o que foi que Bint fez? Bint saiu em direção à porta do cuidador. Ela sabia que aquela era a porta que o cuidador entraria para lançar algum dardo, para poder tratar ou fazer alguma ajuda, né? Veterinária, higiênica, o que for necessário para eles. E ela ficou ali aguardando. Quando ela viu o cuidador, ela deixou a criança mais perto da porta e se afastou, como quem dissesse não, dizendo, está entregue. Uma gorila. Foi o Espírito que guiou. O Espírito do amor. Tem amor? Eu chamo isso de quê? Uma vez, conversando com Jorge Andréa, estávamos em um congresso em Caruaru. E conversando com ele, ele dizia assim, Silvio, certos animais, eles já têm não é mais a condição de animal, nem tampouco é espírito. Eu chamo de espiritoide. Ele está entre lá o instinto e o espírito, a razão. É um espiritoide. É um espiritoide. Um espiritoide. Mas isso é pouco. Na Etiópia, é muito comum sequestrarem crianças para casar-se. Para forçar o casamento. Eles sequestram e, a partir daí, algumas crianças são oferecidas para velhos ou homens qualquer para poder se casar com as crianças de 8, 9, 10 anos, 6 anos. Tudo bem. Tá lá. E nesse interim, uma criança foi sequestrada quando estava indo para a escola. E aí os sequestradores levaram ela para um abrigo e passaram lá uma semana. De repente eles sentiram, né? Eles sentiram que a polícia já estava perto, né, dali do esconderijo deles, né, do cativeiro. E aí os sequestradores saem com a criança para um outro cativeiro. No meio do caminho, os sequestradores encontram 3 leões. Não foi 1, nem 2, 3. Eles quiseram correr com a criança, os ladrões barraram. Eles queriam ir para um lado, os ladrões barraram, os leões barraram. E aí quando eles soltaram a criança, colocaram no chão e saltaram, eles perseguiram os sequestradores. Então eles deixaram a criança. E os 3 leões ficaram em volta da criança durante horas. E quando a polícia vinha chegando, os leões se afastaram. Gorilas e leões nos dando exemplo de solidariedade, de socorro, de amor. De amor. Estamos produzindo
devidamente a favor do próximo? O que adianta um reino se esse reino nada produz? O que adianta? O reino não é para o rei. O rei reina para os súditos. No momento, o rei, ele está ali como administrador. E para que todo o seu reino viva em harmonia. Porque o reino que simplesmente só pensa no rei é um reino egoísta, fadado à falência. Fadado à falência. Uma coisa também muito importante que devemos perguntar a nós mesmos. Será que nós estamos esquecendo as ofensas alheias? Será que estamos? Ou será que estamos esquecendo, por acaso, das nossas ofensas? A do alheio a gente esquece, mas a nossa não. Se eu estou ofendendo, não posso esquecer disso não. Eu tenho que ficar muito atento para não mais ofender. Daí o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é do mal do que os outros possam nos causar, mas livra-nos que nós possamos causar mal aos outros. Sim, sim. Tanto quanto desejamos que o outro esqueça a nossa. Evidentemente. E o nosso entusiasmo? O nosso entusiasmo varia com as condições climáticas? O nosso entusiasmo varia com a condição financeira? Será que quando eu estou com mais dinheirinho eu vou fazer uhul, ahá, estou feliz? E quando está com o bolso vazio, aí a vida não presta, a vida não é nada. E ele nos disse que esse reino é de beleza, é de amor. A gente esperando que, pensando que o reino de Deus é quando a gente chegar no mundo feliz. Mas o mundo feliz é formado de pessoas que já têm o reino edificado em si. A gente trabalhou cavando os fossos para bater as estacas. Prova e expiação. Regeneração, a gente começa a subir, a edificar os muros. E os mundos felizes é quando a gente dá luz. Mas começa agora. É uma luzinha de candeeiro, é uma luzinha, uma aqui, outra acolá. Francisco. Ele, filho de um homem profundamente abastado. Uma mãe católica, Dona Picolina. E aí ela ensinando a ele sobre as coisas de Deus, de Jesus. E o pai voltado só para o financeiro. De repente, ele decide ir para as cruzadas com os amigos. Ele era um rapaz jovial, um rapaz meio boêmio. Ele gostava de passar as noites cantando, nas festas, dançando. Chegava a casa lá pela manhã. O pai dele era muito rico, mas não tinha título. Então, o pai o inflamou para que ele, indo para as cruzadas, ele pudesse ganhar um título. Então, o pai, além de ser rico, teria um título. Porque ele não tinha título, e naquela época quem não tem título não é nada. É só um bajulador de quem tem título. É aquela coisa que as pessoas não ouvem quando Jesus disse, ou não entenderam, quando ele diz assim, filhinhos, no mundo vocês terão muitas aflições, mas creiam, eu venci o mundo. Sim, esse reino, para ser edificado, a gente tem que vencer o mundo. Porque se quem está preocupado em vencer no mundo,
Ou a gente fica preocupado em vencer no mundo, ou trabalhar no reino, na edificação desse reino. Vencer no mundo é aquela que os bancos abrem suas portas, as casas de shows, os grandes espetáculos, as grandes festas, os glamour tortuosos das almas ensandecidas, as mariposas que vivem profundamente se ofuscando na luz externa, para que quando a luz verdadeira do sol amanhã amanheça, elas estão profundamente fadigadas. Mas quando a luz é interior, não fadiga, não atormenta, não tem excessos, como nós dissemos, nem a alegria, nem a tristeza profunda. E ali Francisco Bernardone vai e ele vê o horror da guerra. É preso e nessa prisão ele reflete profundamente. É ali onde ele conhece o irmão Leão, que também estava preso, o seu braço direito. Quando eu fui a Assis, eu fui ao Monte Subásio, onde ele meditava junto com os fratres, os irmãos. E aí eu vi a grutazinha que irmão Leão ficava meditando. Gente, era da altura, mais ou menos, do meu fêmur, da minha bacia para baixo. Era mais baixo que os meus quadris. Como é que ele ficava ali dentro? E era estreita. Ou seja, ele passavam horas e horas ali, meditando. Porque, assim, por que eles procuraram aquela posição? Para que eles pudessem vencer qualquer tipo de incômodo. Quando eles vencessem o incômodo físico, eles buscavam, com aquela experiência, também lidar com os incômodos mentais. E aí, abstrair-se desses incômodos para poder focar naquilo que era necessário aos seus objetivos. Do reino de Deus em nós. E aí Francisco chega. O pai atormentado. Por quê? Porque ele não foi nenhum herói nessa guerra. Algo que ele estava ali, que não condizia. Evidentemente, as experiências de vidas passadas dele foram extraordinárias. Ele foi o profeta Daniel na Cova dos Leões. Depois ele veio como João, o evangelista, o mais novo discípulo de Jesus. Mas não importa. Nós também fizemos coisas boas e coisas não boas nas vidas passadas. E quando nós nos sentimos inquietos, com certeza, ou porque nós não estamos dando uma nova dimensão nas coisas boas, ou uma nova dimensão nas coisas ruins. Se nós estamos atentos com as coisas negativas e dá uma nova dimensão a ela, e nas coisas positivas dá uma dimensão mais intensa a ela, há paz, há harmonia. E não existe reino real se não houver paz e harmonia. Porque são os pilares. A paz, a harmonia, a humildade, a simplicidade, o perdão, o amor, a caridade, são pilares, não são reinos qualquer, não. Não existe terremoto, não existe maremoto, não existe tufão, furacão, não existe ladrão que roube, não existe traças ou ferrugem que corroa. Não. Não.
E aí ele sentia que tinha algo dentro dele, como nós às vezes sentimos, algo que nos incomoda. Ah, meu Deus, eu estou incomodado. Pare, pense, reflita. O que está lhe incomodando? Talvez seja nós estarmos sendo as mesmas coisas, enquanto o mundo, a vida toda está nos convidando o quê? A modificar, a transformar. O sol não é o mesmo que brilhou ontem, não é o mesmo que brilhou há pouco tempo atrás. Ele vem com novas chamas, com novo calor. Está sempre renovado há bilhões e vai ser há bilhões de anos mais adiante. E nós perdemos a chama por qualquer tristeza, por qualquer embate, por qualquer dificuldade. Qualquer pequeno vento, a nossa chama é abalada. Como pode um reino viver às escuras? Brilhe a vossa luz. De construir eu posso no escuro. E quando clareia, a gente se sente o quê? Fadigado, enfadado. Eu já não aguento mais essa vida. Essa vida é uma tristeza. Não, você que é triste. A vida sorri para todo mundo. Agora, a forma como nós acreditamos o que é a vida é que faz a diferença. Muitos acham e acreditam que a vida é brincar. Esses se perderão na própria brincadeira. E se verão num grande labirinto. E nesse labirinto, o final será o encontro com o Minotauro. Aquela fera que nos corrói adentro. Mas não se preocupe, se ocupe. Porque por mais que lhe corroa, por mais que lhe queime a dor que você provocou ontem para si ou para o outro, é hora de parar e sanar. É hora de redimensionar, é hora de reviver, de refletir. Saia dessa encruzilhada. Busque a atenção e saiba onde é o norte, porque aí é sua escolha. Se eu sei que o norte está à minha frente e atrás vai estar o sul. O leste a um lado, o oeste a outro. Evidentemente, mas o leste tem certeza? Tem, uma absoluta. Aonde está o leste? É onde o sol nasce. E o oeste? Aonde o sol se põe. É assim. Então ele encontrou aquelas maravilhas que ele havia edificado antes. Estava o reino, tinha janelas, mas a alma daquele reino faltava algo mais. Ele aprendeu, foi dedicado. Agora, ele tinha que dedicar-se. E ele dedicou inteiramente. A quem? A Jesus. Num convento, na igreja, no Vaticano, aos pobres mais pobres, aos leprosos, aos rancenianos, aos ladrões, aos mais necessitados, às prostitutas, os mendigos, a todos ele favoreceu, até os mais potentosos. Ele tornou-se até querido pelo Papa Inocêncio III, o Papa mais poderoso da Igreja, da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Dizem que o Papa teve uma peste e que ninguém aproximava-se do Papa. Ninguém. E Francisco foi vê-lo, cuidou dele. Ele conversou com Francisco. E um dia, ele não conseguiu resistir, desencarnou,
E quando Francisco foi vê-lo, o Papa estava nu. Roubaram tudo dele. O crucifixo de ouro, os anéis, tudo. Foi a terceira vez que Francisco ficou nu. Ele tirou a própria roupa e vestiu o Papa. E reza a história que quando ele saiu do Vaticano, ninguém observava ele, porque ele estava envolto de uma roupa de luz. Ah, mas isso é Francisco. Eu sou Silvio. Você é Bilio. Está ali, todos nós. Todos nós. Você é Marcos. Você é São. Todos nós temos esse encontro. Encontro com as tristezas e transformar em alegria, encontro com a nossa dor e transformarmos em esperança, o encontro com o vazio e transformarmos em produtos consubstanciais, não produto qualquer, que a traça corroerá, virará pó, mas aquele que será cada vez mais exponente. E os encontros também com as nossas já vitórias e transformá-las elas em o poder da caridade. Se eu já galguei a paciência, eu vou trabalhar isso com aqueles impacientes. Se eu galguei a paz, eu vou trabalhar com os angustiados, com os sobrecarregados. Se eu galguei a esperança, eu vou trabalhar com os desiludidos, com os tristes. Se eu galguei a honestidade, eu vou trabalhar com os incautos. Mas é preciso ser. E o reino não é ter, é ser. É ser. O reino é ser. E nós devemos esse reino. E tenhamos que ter esse reino. Esse reino que Francisco traduziu dessa forma. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua. Estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua. Nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura. Fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua. Nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a
água pura, fonte de vida de tua criatura. Imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Pai amado, grato pelo vosso amor, grato pelo dom da vida, grato, Senhor, pelas oportunidades que Tu nos dás de cada vez mais termos a capacidade de renovação, ó Pai querido. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo vento. Obrigado pelas flores. Obrigado pelo sol, pela Mãe Terra. Obrigado pela água. Obrigado, Pai, pelo lar. Obrigado, Pai, pela mãe e pelos paizinhos que tivemos. Obrigado, Pai, pelos filhos. Obrigado pelos nossos amigos e os nossos inimigos. Obrigado pela desventura. Obrigado pela tristeza. As coisas boas, Senhor, obrigado, porque elas farão eu buscar cada vez mais dimensionar e multiplicar em mim e espargir para quantos estejam próximos. E obrigado pela desventura, para eu saber que não só eu sou um desventurado, mas muitos também o são, e que pelo meu esforço, Senhor, eu possa, pois, sair da desventura para a iluminação. E assim, quando, pois, o tiver, ser, pois, Senhor, instrumento daqueles desventurados. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vez mais estarmos compreendendo o Teu reino, por instrução de Jesus e desses Espíritos tão amados. Obrigado, Senhor. Senhor da vida, que a vida seja sempre plena em nossas vidas, que essa vida na vida é necessária. Viver sem a Tua vida, sem os Teus ensinos, é uma vida frágil, sem produção. É uma planta sem flor, sem fruto, sem calor. Mas a vida que se faz vida na nossa vida, e ela é reflexo de Tua vida. As flores, elas não só espargirão as cores, mas os odores, e transformarão em frutos, Senhor, que dará beleza e alimentação, que dará grandeza, Senhor, sublimidade, sensibilidade em todo o coração. Que sejamos essas árvores, que sejamos as flores, que sejamos frutos, Senhor. Que sejamos cada vez mais, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Que o reino de Deus cada vez mais esteja mais forte, mais claro, mais preciso. E não desistamos nunca de edificá-lo dentro de nós. Que Deus nos abençoe.